Última parte, pessoal, investigação. Clica aqui na investigação. Eu vou mostrar as ferramentas da investigação. Então, olha, eu tenho um contador Geiger, certo? Tem poucas ferramentas. Eu tenho uma madeira, um tronco, né? Um exemplar aqui. Eu tenho aqui um termômetro. Depois eu vou melhorar só um pouquinho mais essa parte de numeração, ficar mais ajustado, né? Que eu já anotei aqui que tem que me ajustar. Eu tenho um minério, certo? Uma pedra. Eu tenho uma mão de um trabalhador, um exemplo de uma mão aqui, certo? Uma pessoa, como se fosse. Eu tenho o DNA, simples, aquele DNA, ele tem uma animaçãozinha. E eu tenho um exame médico, né? Um teste rápido de farmácia, que ele chama aqui, ok? Então, olha só, isso aqui faz parte de uma investigação que eles têm que fazer, e eu vou logo dizer para vocês o que é, né? O problema da região é essa pedra, ela é radioativa. Então eles têm que descobrir o que está acontecendo, uma doença está acontecendo de queimadura de pele, e tem que descobrir o que é. Então eles podem seguir várias linhas investigativas, médicas, né, tudo mais. Mas o problema é a pedra. Então, olha só, quais são as interações possíveis? Eu vou dar um jornalzinho, eu dei um jornalzinho com a história da cidade, eu vou botar junto com isso aqui, para que vocês possam ou dar um segmento, ou então criar a sua própria história também, se forem usar em sala de aula. Essa pedra aqui ela é radioativa, tanto é que, olha só, se eu pegar um contador Geiger aqui, vou colocar aqui de lado novamente, ó. Se eu pegar o contador Geiger e aproximar da pedra, ó, já mata a charada que a pedra é radioativa. É claro que eu não quero só isso, né? Você pode falar várias coisas. Então, olha, se eu pegar, por exemplo, a mão do trabalhador aqui, ó, e aproximar da pedra, que é a mão, ó, o que acontece? A radiação começa a queimar a mão da pessoa. Então ela vai entrando em estado de até se tornar uma ferida, putrefação, queimação, até se tornar essa mancha aqui. Sempre a interação é aproxima e depois sai e acaba a interação. Então tá aqui a mão, olha. Vai pegar aqui a mão e analisar a mão, aproxima novamente, separa para acabar o som. Sempre assim, ok? Aí também você pode aproximar ela do tronco da árvore, ó. Se eu aproximar aqui do tronco, ó, opa, cadê o tronco? Sem assustador, porque é a investigação, tá vendo que o tronco fica preto, né, ó? Ele vai queimando o tronco, né? Então, tudo isso aqui, no jogo, ele recebia 3 cartões para descobrir, ó. Por exemplo, ele podia medir a temperatura da pedra e saber se o que estava ocorrendo nas pessoas era queimadura, porque entrou um leito do campo, né? Ó, a pedra só dá 24,7 graus Celsius. Então não é queimadura por termômetro, né? Por temperatura. Então, né? Se eu aproximar a pedra do DNA, olha só. Você vê que o DNA começa a entrar a sofrer mutação, tá vendo? Quando eu separo aqui, olha que esse objeto laranja, ele vem para corrigir, né? A polimerase tentando corrigir o DNA. Tudo isso aí vocês podem explorar quando vocês estiverem fazendo a investigação. O que é cada objeto, né? Por que ele altera, né? As bases nitrogenadas, nucleotídeos, né? Ah, mas o menino pode pensar que é uma doença, então você pode, por exemplo, pegar a mão do trabalhador e fazer um exame rápido de farmácia, né? Tá vendo que não deu, ó, sem bactéria o vírus. Então, se ele tivesse feito uma hipótese que poderia ser alguma doença, o teste de farmácia foi descartando essa possibilidade, né? Quer saber se foi febre, se o rapaz estava com febre, a temperatura. Então, ele podia pegar aqui, ó, medir a temperatura dos trabalhadores, que dá 36,5, então a temperatura normal de um ser humano, né? Então, não é doença, não é febre. É claro que ele mata a charada quando ele pega a pedra e aproxima do contador Geiger, que aí ele descobre que é isso aqui, né? Certo? Qualquer problema, ficou um som gravando assim, qualquer problema, é só apertar no botão voltar aqui, certo? Que aí ele sai e volta novamente, zerando aquele ruído, né? E aí continuar brincando, né? Para tentar descobrir que material, que doença é essa que estava acontecendo naquela cidade, certo? Aí vou montar só um exemplo para vocês e vocês podem
trabalhar da maneira que vocês quiserem essa investigação. Eu trabalhei com a história, eles tinham que elaborar uma hipótese, a partir da hipótese eles só podiam pegar 3 cartões. Então, se era doença, eles tinham que pegar coisas ligadas à doença. Se era radiação, alguma coisa ligada à radiação. Então, eu disse para eles o que é que podia fazer, e aí eles seguiram esses cartões, e depois eles podiam ficar trocando de cartão em cartão, até para desmentir, desmistificar ou confirmar a veracidade da hipótese deles, ok? Pessoal, eu vou disponibilizar depois o formulário, e aí, dependendo do uso de vocês, se vocês virem que tinha alguma coisa errada ou falhou muito, vocês me reportam, né? Porque é o momento de eu saber, né? Como eu sei como funciona, você tem que aproximar o card, né? E você tem que permitir que o card seja visto saindo para que ele compute, que deslocou, né? Mas outras coisas que vocês virem que deu problema, vocês me reportem, né? Para que eu possa fazer a correção para a versão final, que vai ser disponibilizada quando a gente apresentar lá, né, quando a nossa defesa, né, finalmente nossa defesa, né, em janeiro ou em dezembro desse ano, ok? Um abração em todos, e qualquer coisa pode me chamar aqui no WhatsApp que eu respondo, ok? Até mais.